Esse é, meus amigos, e hoje aqui um videozão que vai fazer você economizar combustível sem desmontar nada, sem trocar nada, somente mudando alguns hábitos de direção. É isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. E depois a gente comenta algumas manutenções que com certeza também ajudam. Vamos lá. Você, quando desce uma serra, ou você está prestes aí a chegar no quebra-mola, ou você está numa reta, você tem costume em deixar o carro em ponto morto ou engrenado, retirando o pé do acelerador. Os carros com injeção eletrônica possuem uma função chamada cut-off. É isso aí, cut-off. Que quando você está com o carro engrenado e sem o pé no acelerador, você literalmente tem um corte na injeção de combustível. É isso aí. Um corte na injeção de combustível. E um dos responsáveis também para que o cut-off funcione perfeitamente é esse sensor azulzinho, é esse daí que fica no pedal de embreagem, é isso aí. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, vou deixar aí no card para que você entenda bacana qual é o funcionamento dele. E se ele não estiver funcionando legal, o cut-off não funciona, porque olha lá o sensor, ele indica que você está com o pé fora da embreagem e com o carro engatado. Ele manda essa informação para a central para que o cut-off seja acionado. Lá, verifica se ele não está travado. Vou fazer uma lubrificação só aqui na pontinha para a gente poder montar ele ali. Então vamos lubrificar aqui só essa pontinha, onde tem ali o contato direto. E para fazer a montagem, para ele ficar realmente regulado, você não pode montar ele com o pedal para baixo. E também você não consegue montar ele trava. Ele tem que estar com o pedal normal na posição. Aí quando você colocar ele, ele já vai autorregular. Aqui ele tem um rasgo já na posição aqui, ó, certinho para você encaixar ele. Ele tem ali também os dentinhos, né, certinho. Quando você encaixar, olha lá, ele já está na posição. Você gira ele para a direita, ele vai dar um estalinho, ó. Pronto, ele já está regulado aqui com o pedal da embreagem, já tá, ó, tudo certinho aqui. Você sabia, se você tiver um pneu descalibrado, esse aí, um pneu murcho, tá? Você também tem um consumo de combustível. Um pneu murcho, você esforça mais o motor para fazer o deslocamento e ao longo do uso você vai tendo aí um consumo maior do que com o pneu calibrado. É interessante que toda semana você confira a calibragem. Eu deixo aqui no meu carro com 35 libras. Nunca exceda muito a calibragem. Se você deixar lá com 40, 45, 50, você vai ter um desgaste no meio aqui do pneu, tá? No meio do pneu. E se você tiver com o pneu murcho, os desgastes serão nas laterais. Lembrando que um pneu extremamente cheio, tá? A sua frenagem fica comprometida. Um pneu muito cheio não tem tanta aderência e você pode sim perder a frenagem. Quando você muda a roda do carro, né? Esse aqui no caso é um aro 16, aí eu vou colocar aqui um aro 20, cara, aquele rodão top, maneiro, cara, isso aumenta o consumo de combustível. Quem já fez a alteração, vamos supor que a sua roda original seja 15, aí você colocou lá uma roda 19, pô, rodão bonito. O carro parece que fica mais pesado, o carro fica meio que arrastado e você tem que acelerar mais. Cara, não tem jeito, você tem que acelerar mais. Quem já fez mudança de roda para um aro muito maior sabe o que eu estou falando. O carro fica pesado, arrastado. Excesso de peso, vamos lá. Claro, se você tiver com o carro cheio de pessoas, bagagem, né, você vai viajar, é claro que o carro vai ter um consumo a mais. O peso do carro tem uma influência direta, né, para você forçar mais o motor ou forçar menos o motor. Um carro pesado, você precisa acelerar mais, você precisa de mais energia para deslocar. Bom, beleza, mas você não vai deixar o carro lotado de coisas se você não vai viajar ou se você não tem algum compromisso com aquele peso, enfim. Para que você deixar o porta-mala cheio de tralha, cheio de coisa, só para ficar andando ou só para guardar no carro? Não há necessidade. Pensa comigo, você precisa adicionar leveza no carro. É isso aí, adicionar leveza. Que nisso você realmente ganha
em desempenho e economia de combustível. Realmente colocar peso no carro somente se for necessário. É verdade que se você está numa pista que você pode ter um pouco mais de velocidade, uma Dutra, enfim, acima de 80, é mais econômico você subir os vidros e ligar o ar-condicionado? Sim, é verdade. Quando você está acima de 80, 90 km por hora, aquele vento vem para dentro do carro, formando uma espécie de paraquedas. É isso aí. Você tem o arraste ali do vento segurando o carro, né? Porque você está com os vidros abertos e o vento vem para dentro do carro segurando o carro. Então você tem um aumento de força do motor, consequentemente um aumento de combustível. Então se você está na Dutra a 100, 110, fecha os vidros, liga o ar-condicionado, que você não vai ter o consumo elevado. Se você gosta de arrancar, né, muito carro, aquelas aceleradas fortes, abriu ali o semáforo, você quer ser o primeiro, sai arrancando, cantando pneu, isso gasta muito combustível, a gente sabe que gasta muito combustível. Então toda vez que você estiver parado e movimentar o carro mais suavemente possível, você vai ter menos consumo de combustível. Menos consumo de combustível é mais economia. E isso reflete diretamente lá no seu computador de bordo. Sabe aqueles bagageiros, né, que é colocado ali no teto quando você vai viajar, né? Ele cabe bastante coisa, né? Realmente é muito útil aquele bagageiro, principalmente se você não tem muito espaço no porta-mala. Aquilo ali te salva, é muito bom, muito bom. Então por que você vai deixar aquele bagageiro aí no teto se você não está viajando? Simplesmente porque você não tem onde guardar. Mesmo ele possuindo uma aerodinâmica, ali você tem um bloqueio do arraste do vento. É normal, você vai ter ali um bloqueio. Tudo que você tem no carro dificultando, né, o fluxo, dificultando ali a passagem do ar, porque você está bloqueando aquele ar de passar, consequentemente você precisa de mais força. Ah, Douglas, mas não faz diferença nenhuma. Isso vai fazer diferença ao longo do tempo. Aí agora você soma todas essas dicas aqui e começa a aplicar aí no seu carro, aí você vai ver diferença. Talvez se você fizer uma coisa só e as outras não, talvez você não vai ver muita diferença, mas quando você une todas essas dicas, aí sim, meu amigo, a diferença lá no painel, no seu bolso, é notória. Bom, agora a gente vai falar aqui um pouco de manutenção. É isso aí. Claro que se você fizer a manutenção sempre em dia, a economia é garantida. Porém, você pode ter um carro todo revisado e não seguir nenhuma dessas dicas de hábito ao conduzir o veículo, você não vai ter economia nenhuma, tá? Tá muito mais ligado ao hábito de dirigir do que simplesmente você está com o carro todo em dia. Porém, a manutenção do veículo é mega importante. Se você utiliza um óleo errado, esse daqui é um aditivo que engrossa o óleo, é para poder evitar a queima de óleo. Douglas, mas isso aqui resolve o problema? Não, não resolve o problema. Ele vai mascarar. Ele é igual um mel extremamente grosso. Ou seja, você está engrossando o óleo, tendo mais dificuldade para o óleo circular, o motor literalmente fica mais pesado, e você também tem um aumento de consumo de combustível. Vela, cabo, TBI, sensor MAP, tudo isso está ligado diretamente com o consumo. Você precisa facilitar o seu motor funcionar, essa é a verdade. Facilite o funcionamento do seu motor. Uma correia fora de ponto, cara, uma correia fora de ponto, meio dente se for, meio dente. Cara, como que isso atrapalha o consumo? Demais, às vezes o carro não está apresentando problema de desempenho, mas está aí meio dente fora do ponto e você já bagunçou o consumo todo, Bicos injetores não equalizados, bicos injetores aí com a passagem muito livre, muito fácil, claro, vai também aumentar o consumo de combustível. Então, meu amigo, não existe almoço grátis, essa é a verdade, não existe almoço grátis. Utilize aí essas dicas, mude o seu hábito de dirigir que você vai sentir no bolso a diferença. Valeu! Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos, fique com Deus, tchau, tchau.